Olá pessoal, tudo bem? Você está no meu canal e este é mais um curso online. Este curso visa trazer ao televisualizador conhecimento e entendimento a alguns assuntos específicos relacionados ao trânsito brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu quero falar sobre a nova resolução do CONTRAN, que é a resolução 778 desse ano de 2019, que passou a entrar em vigor no dia 16 de setembro e teve umas alterações em relação à resolução 168 de 2004. E eu vou trazer para vocês então algumas regras da nova resolução em relação ao curso prático. Então vamos lá. Todo candidato ele deverá passar pelo curso teórico e também deverá passar pelo curso prático. E ao chegar no curso prático, e para falar de prática, melhor dizendo, a gente levanta duas vertentes. A vertente da primeira habilitação e a vertente da adição ou mudança de categoria. A pessoa tenha, por exemplo, a categoria B de carro e ela quer colocar moto, quer colocar A, então chama-se adicionar a categoria. Ou então ele tem a B e quer mudar para C, chama-se mudança de categoria. Em relação à primeira habilitação e as categorias A, B, tem muitas pessoas que respondem em prova, né? Por exemplo, na prova vai perguntar assim: o candidato à primeira habilitação na categoria A deverá fazer quantas aulas? Repare que a pergunta foi o candidato à primeira habilitação. Se é na categoria A, ele deverá fazer 20 horas aulas. O candidato à primeira habilitação na categoria B. Bom, aí nós vamos falar da mudança da resolução 778, que entrou em vigor no dia 16 de setembro de 2019. Antes da resolução entrar em vigor, o candidato deveria fazer 25 horas aula. 25 horas aula. Com a nova resolução, caiu para 20. Hoje, o candidato fará 20 horas aulas. Dessas 20, eu vou falar do simulador daqui a pouquinho. Tornou-se facultativo. Não é mais obrigatório, eu vou falar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Primeira habilitação, categoria A, 20 horas aulas. Categoria B, 20 horas aulas. O interessante é que a prova pergunta: o candidato à primeira habilitação deverá fazer 20 horas aulas na categoria A, 20 horas aula na categoria B. E pergunta na prova, o candidato deverá fazer quantas aulas práticas na primeira habilitação para a categoria C, D e E? Não existe, não tem como o candidato, a primeira habilitação, primeira, ele começar tirando essas categorias aqui, não tem como, é impossível, é impossível ele fazer isso. E tem candidato aí que responde 15, outro responde 30, os meus alunos tem um que respondeu 45, a mesma carga da teórica. Não. Então bota uma coisa na cabeça de vocês, na primeira habilitação, é impossível você conseguir tirar a C, a D ou a E. Lembrando que para tirar qualquer uma dessas três aqui, eu preciso primeiramente ter a categoria B de bola. Há quem diga assim: mas eu tenho 5 anos de habilitado na categoria A, então eu posso pelo menos agora tirar C. Impossível, não tem como, não dá para fazer isso. Você só consegue tirar essas categorias aqui se você tiver essa aqui. E aí tem um prazo aí que nós vamos ver depois, o tempo, o prazo para você tirar cada uma delas. Nós temos também a vertente da adição mudança de categoria. E aí que entra também a mudança na resolução 778. Para a categoria A, nada foi mudado, então o candidato fará 15 horas aula. Mas para a categoria B, segundo a resolução 778,
O condutor que tem a categoria A e quer adicionar a B, ele fará apenas 15 horas aula. E quem tem a B, quer colocar a C, quer colocar D ou quer colocar E, tem que fazer 20 horas aulas. Então veja que em relação à resolução 778, sobre categoria, pois eu não vou falar do ACC agora não, tá? Mas sobre categoria, só teve mudança na categoria B. A categoria A, de motocicleta, motoneta e triciclo motorizado, não mexeu, continua a mesma coisa. Agora falando sobre o simulador, também houve uma mudança na resolução 778, porque o simulador ele era obrigatório. Hoje não é mais obrigatório. Então as aulas de um simulador são opcionais para a categoria B. Agora, o interessante de ser opcional é que é tanto para adição quanto para inicial. Se você vai iniciar e quer fazer o simulador, você precisará fazer 5 horas aula. Se você tá adicionando, né? Você tem a A e você quer colocar a B, e você pretende fazer, pois não é mais obrigatório, você deverá fazer 5 aulas no simulador. Então seriam 5 aulas no simulador, sendo uma dessas aulas conteúdo noturno. Seria algo mais ou menos assim. A primeira habilitação são 20 horas aulas. Então o candidato vai fazer o curso teórico técnico, vai passar na prova teórica e vai lá para a prática. Se ele optar fazer o simulador, dessas 20 horas aula aqui que ele tem, 5 serão no simulador. Sobrará para esse candidato apenas 15 horas aula para ele fazer lá na rua, lá fora. A mesma coisa acontece para o condutor que está adicionando a categoria B. Por exemplo, ele já tem a A e quer colocar a B. Ele vai fazer 15 horas aulas lá fora na rua. Se ele optar fazer aulas no simulador, ele vai fazer 5 no simulador, sendo uma de conteúdo noturno, e sobrará 10 aulas para ele fazer lá fora. Tá bom? É isso que mudou na resolução 778. Para a gente ter um entendimento melhor em relação ao que eu estou falando para vocês, nós vamos fazer aqui uma comparação em relação às aulas. Veja, simulador versus direção veicular. Então nós temos aqui o simulador, temos aqui o carro. Na primeira habilitação, nós vimos no slide anterior que são 20 horas aulas. Então como é que seria isso? Se o candidato optar, pois não é mais obrigatório, fazer aula no simulador, ele fará 5 aulas no simulador. Isso mesmo. Sobrando então apenas 15 aulas para ele fazer no carro lá fora. Lembrando que dessa simulador, uma é de conteúdo noturno. Lembrando que o conteúdo é noturno, né? Não é o período noturno. Tem muitas pessoas que acham que é o período noturno. Ah, ele vai fazer de noite a aula no simulador. Não, ele pode fazer meio-dia, 10 horas da manhã, porque é o conteúdo que é noturno. Sobrando então 15 aulas para ele fazer lá fora. E dessas 15 é obrigatório que ele faça uma no período noturno. Quer dizer, ele vai ter que fazer de noite. Compreende-se de período noturno o horário de 6, os horários de 6, de 18 horas e 19 horas. Tá bom? Antes da resolução 778 entrar em vigor, o candidato dessas, no caso eram 20, ele deveria fazer 4 aulas noturnas. 4. Então agora caiu a carga horária. E dessas 4, ele podia fazer 3 no simulador, fazer aqui no simulador, e uma fazer lá fora de verdade. Mas agora não. Agora basta fazer uma só lá fora noturna, e essa aula noturna ela não pode ser trocada pelo simulador, coisa que acontecia na outra resolução. Tá? Então vamos falar aqui agora da adição. Adição são apenas 15. O condutor ele tem a categoria A
e ele agora quer adicionar a B. Então ele vai fazer apenas 15 horas aula. Dessas 15, a mesma regra. 5, se ele optar fazer no simulador, ele vai fazer 5 aulas no simulador. Dessas 5 aulas, uma será de conteúdo noturno. Então, se ele tem 15, 5 ele gastou usando aqui no simulador, vai sobrar, obviamente, 10 para ele fazer lá fora. Isso é a adição, tá? O condutor que tem a categoria A e está adicionando a categoria B de bordo. E dessas 10 que sobra para ele fazer no carro lá fora, veja que uma é obrigatório fazer no período noturno. Uma é obrigatório fazer no período noturno. Bom, pessoal, espero ter esclarecido para vocês essas dúvidas em relação às aulas práticas, a mudança da resolução 778, que mudou para a categoria B, não mudou para a categoria A, não mexeu nas aulas teóricas, mas também mexeu no ACC, mas o ACC eu vou falar numa próxima aula para vocês. Espero ter ajudado a todos. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Deus abençoe a todos vocês.